Boa tarde, João Calado. Boa tarde, Rui Ribeiro. Hoje mais um episódio do Digital em Conversa. O tema é o pacote laboral na era digital e a pergunta que desde já coloco ao Rui Ribeiro é: as leis laborais atuais ainda fazem sentido no mundo do trabalho? Já não acontece apenas no escritório, entre as 9 e as 18, e onde algoritmos e inteligência artificial e plataformas digitais começam a participar diretamente na gestão, monitorização e execução do trabalho. Sim, antes de mais, boa tarde. Olá. Olá. Dependendo se nos ouvem de manhã ou à noite, não é? Também têm direito de nos ouvir, nem que seja de madrugada. Ao João António, por estarmos aqui. Em relação à pergunta colocada, que é, nós hoje vivemos um dilema de termos uma legislação laboral, por muito que se diga ao contrário, que está focado mais se a pessoa está presente ou não. E presente para quem é gestor e até gestor de equipas, não precisa de ser o patrão, o diabo do patrão, como de vez em quando querem apelidar, mas quem gera equipas percebe que não é porque uma pessoa entra às 9 e sai às 5 que está ali a produzir. E isto é o modelo do século XIX, do século XVIII, XIX, da primeira Revolução Industrial, onde o modelo era muito: eu tenho que ir para a fábrica, estou sentado numa fábrica e as peças vão entrando e eu tenho que a produzir, e portanto eu tinha efetivamente que estar ali. E este modelo estruturado da obrigação de estar presente hoje, até porque temos uma grande maioria de empregos onde a lógica é o serviço prestado e não a produção física feita numa fábrica. Obviamente, numa fábrica, ou se eu estou a atender pessoas, eu tenho que lá estar fisicamente também, não é? Sim. E, portanto, este conjugar destes dois fatores entre aquilo que é o estar e o fazer são coisas que ainda não cabe muito na ideia de muitas pessoas. E hoje, para estes modelos, a tecnologia evolui a uma velocidade brutal. Quando nós temos um robô, como um humanoide, neste caso, físico, que ainda há cerca de 2 semanas, foi apresentado um humanoide físico que está num armazém a despachar encomendas, como se fosse na Amazon ou no CTT, o que quer que seja, a trabalhar 200 horas sem parar, com menos erros que os humanos. É um exemplo que esse tipo de tarefas, século e modelo hierárquico de empresa, modelo de presença física, está desfasado. Porque aquilo que nós temos que procurar é potenciar aquilo que é o talento e as competências e a capacidade de pensar. Porque executar, no limite, a máquina vai fazê-lo. E felizmente, eu acho que muito timidamente, mas vou chamar que é uma parte interessante que até a proposta laboral do Trabalho 21, salvo erro, que é a forma que o governo apresentou, já timidamente já diz: já temos trabalho remoto, já existe. Ou seja, acima de tudo, as empresas têm que mudar para um modelo de entrega de objetivos, de tarefas. É-me indiferente, eu sempre disse, é-me indiferente se a minha equipa, se a minha pessoa, ou se a pessoa da minha equipa está na praia, eu não quero saber. Eu quero é que ele me entregue aquilo que lhe passei. Se ele está na praia, se está a jogar, ou está no café, é completamente indiferente. Ou seja... Mas isso vai ser difícil para muitas pessoas encaixarem esse novo claro, paradigma. Mas é isso que tem que acontecer, porque, reparem, eu não posso... uma empresa vende aquilo que é um serviço prestado, seja ele um serviço até digital, estamos aqui num âmbito digital, seja ele um produto físico. O serviço está entregue ou não está entregue, o trabalho está entregue ou não está entregue. É muito diferente se ele trabalhou
10 horas hoje e amanhã zero, porque foi para casa e não fez nada. É completamente indiferente. Portanto, até a discussão que anda aí no pacote laboral das bolsas e afins. Bolsa de horas, né? Na bolsa de horas, eu nem percebo porque é que se anda com tanta filosofia quando se há mais trabalho, boa. Se há menos trabalho, boa também. É um bocadinho esta lógica. Ok, então vamos ouvir o João Calado. Este paradigma é difícil de aceitar. Não sei se é difícil, porque eu acho que esta discussão é uma discussão, enfim, é muito pertinente nos dias de hoje, em particular porque esta discussão, do meu ponto de vista, envolve duas áreas. Uma delas é aquela que deu origem ao direito de trabalho, que é a defesa do trabalhador. A outra delas é a sustentabilidade da segurança social. E, portanto, são duas temáticas que parecem divergentes, mas estão muito associadas uma à outra. Em particular, quando o mundo do trabalho hoje tem subjacente um paradigma, que o Rui aqui referiu, e que é completamente diverso daquele com que os códigos de trabalho e a legislação laboral foram criadas, nomeadamente para o século XX. Porque pressupunham o quê? Pressupunham subordinação, pressupunham um espaço físico, a fábrica, um escritório, e pressupunham um horário rigidamente controlado entre as 9 e as 18, com o pica-ponto. A assiduidade do rabo sentado. Exatamente. É isso mesmo. Seja ele incompetente ou não. Pois. Exatamente. Ele tem que lá estar hoje. Ele tem que lá estar. Mas isso hoje não é a realidade dos nossos dias. Portanto, a realidade dos nossos dias não é essa. Portanto, daí que, no fundo, toda esta estrutura legislativa começa a vacilar quando há aqui uma mudança de paradigma. E qual é essa mudança de paradigma? Diria que, para a analisarmos, temos que olhar para 3 pilares. Portanto, um deles é o espaço e o tempo. E o espaço e o tempo numa perspectiva em que, na maior parte dos empregos, hoje não há horário rígido das 9 às 18 e não há nem a fábrica nem o escritório. O que há é um escritório que é um escritório ambulante ou uma fábrica, no caso das empresas de IT, uma fábrica que é uma fábrica ambulante. Portanto, não tem um espaço físico alocado àquela atividade. E isso induz grandes desafios. Porque a produtividade e o trabalho já não resultam do controle do tempo, mas têm que resultar, como o Rui acabou de dizer, do controle de objetivos que é necessário cumprir. Quando é que esses objetivos se cumprem? Enfim, esse é quem os contratualiza que é responsável por os entregar. O problema disto, como não há vela sem senão, o problema disto é as empresas assumirem que têm um funcionário 24 horas por dia. E os trabalhadores, e por isso é que tem que haver um código de trabalho, que dê ao trabalhador o direito de desligar-se. Isso, no Código de Trabalho português, já foi introduzido alguma tentativa de regular esse direito, mas que é extremamente difícil de aplicar com efeitos objetivos práticos. E é difícil porquê? Porque as empresas hoje operam num mundo que é global, com assincronismo laboral de equipes, e as equipes têm que falar umas com as outras. E por outro lado, começou a disseminar-se o paradigma da disponibilidade permanente com o uso dos smartphones. Portanto, começa a ser muito difícil controlar a aplicação daquilo que está no Código de Trabalho relativamente ao direito de desligar dos trabalhadores. E diria eu que aqui é necessário encontrar mecanismos que assegurem esta relação trabalhador-empresa. Um outro aspecto que começa a ser vulgarizado nos nossos dias é o trabalho em plataforma. No fundo, aquilo que hoje se começa a designar pela uberização do trabalho.
e em que cria um novo tipo de trabalhadores, que nem são assalariados, nem são prestadores de serviços, nem são trabalhadores com atividade liberal. São qualquer coisa entre as duas situações. E pronto, e também aqui há necessidade de começar a criar alguma regulação por forma a proteger o trabalhador. A própria Comissão Europeia já vem dando passos nesse sentido. Porque no fundo, o que se começa a dizer é que, desde que o trabalhador tenha a responsabilidade de responder a uma determinada solicitação, tem que ser entendido que ele está ao serviço da empresa. Portanto, não pode ser entendido como alguém que está a prestar um serviço à empresa. E, portanto, se ele está a prestar um serviço, se ele tem responsabilidades perante a empresa para lhe dar resposta a uma determinada solicitação, e tem que estar disponível para isso. É um bocadinho a imagem da Uber. Portanto, eu tenho um carro que está aí a prestar um serviço de transporte, e eu tenho que estar disponível para prestar esse serviço quando for chamado, porque senão sou banido da plataforma. E, portanto, é esta a questão que é preciso. Uma, duas ou três e certo, não há é terceira. banido. Sim. Rui Ribeiro, voltamos aqui ao tema. Neste contexto em que começamos a assistir à integração da inteligência artificial, agentes autónomos, já aqui falámos várias vezes, e até robôs humanoides, nas operações das empresas, será que o futuro da gestão de pessoas passará a ser, na prática, a gestão de competências entre equipas híbridas de humanos e máquinas, como falavas há pouco? Sim. Desde já dizer que há muito tempo, e há muito tempo, estamos a falar de pelo menos há uma década, a tecnologia já está na gestão diária de muitas organizações, não é? Ou seja, na tal lógica de alocação, algumas vezes até automática, de tarefas para que as pessoas possam fazer, para que, inclusivamente, até atividades comerciais onde a proposta sai automaticamente, sem intervenção humana. E, portanto, acima de tudo, esta atividade já existe. Ou seja, a tecnologia, a inteligência artificial, a automatização de atividades, já existem fábricas sem humanos dentro, não é? Inclusive em Portugal, há algumas bastante interessantes do ponto de vista tecnológico. E, portanto, isto é uma realidade. Há um problema daqueles que não estão nesse patamar, não é? Que despejam, e eu costumo dizer sempre, não é? Despejam tecnologia para cima do problema à espera que a coisa funcione e que a partir daí os meus problemas de gestão tenham um milagre. É o princípio da digitalização versus transformação digital. E, portanto, dito isto, hoje, o gerir equipas, o gerir empresas é de facto começar a ter a capacidade de gerir modelos híbridos. Não é? O que é que reparem, há novas profissões que estão a aparecer, há o gestor dos agentes, não é? Não é? Eu humano, tenho não sei quantos agentes de inteligência artificial a fazer um conjunto de tarefas, desde atendimento telefónico até envio de propostas comerciais, a ver se outros humanos já fizeram aquela tarefa para fazer não sei quantas coisas, e alguém tem que coordenar tudo isto, não é? Alguém tem que ser o maestro, e essa é uma profissão que começa a existir. E isto é uma máquina que está a acontecer. Portanto, as nossas empresas, sem se darem conta, às vezes, têm que começar a preparar-se para esta lógica de novas competências híbridas, e não apenas e só as especializadas, alguém que está ali a carregar na tecla, até porque essas são as primeiras a serem automatizadas, não é? Portanto, esta capacidade de agilidade, de estar em constante aprendizagem é fundamental. Agora, como é que isto se coaduna com a legislação laboral? Não sou o melhor especialista, mas a realidade é, mais uma vez, nós devemos privilegiar aquilo que é competência e não e nivelar por cima. Já agora, eu tenho que garantir que eu premio quem cumpre mais, e não é
E reparem nestas coisas, há os extremismos de ambos os lados, não é? Há o colaborador que não faz nada, e há também o patrão execrável que tem um Ferrari ou a Porsche à porta, e os outros andam ali a passar fome a trabalhar. Isso, como é óbvio, eu direi que o mercado tende a expulsar estes, idealmente, não é? Nem sempre é assim. Mas, do ponto de vista prático, do ponto de vista legislativo, de pacotes laborais, os incentivos têm que ser à produtividade, à competência, à agilidade, e não àquilo que é hoje o fazer quando eu vejo, eu agora sou júnior canalizador, depois a seguir sou o canalizador, depois sou então, e porque é que ele não pode ir depois para outra carreira, não é? Esta lógica de saltitar, eu acredito muito mais que a legislação laboral deve potenciar esta capacidade de aumentar as competências e privilegiar quem produz mais. Basicamente é este o princípio que vamos ter. Se calhar temos que pensar em duas legislações laborais. Uma para os digitais e uma para os outros. E para os híbridos. Agora pois é, os híbridos. Mas os híbridos não se queixam. João Calado. Não, eu diria que o problema dos outros é que começam a ser cada vez menos. E, portanto, se calhar, em vias de extinção, e, portanto, a legislação laboral que hoje existe para esses continua a ser adequada. O problema é os outros. E os outros, nesse contexto que a pergunta induz, que é um contexto em que nós, cada vez mais, no mundo laboral, o trabalhador está confrontado com o robô físico e com o robô não físico, com o robô apenas de software, que tem por trás um conjunto de técnicas de inteligência artificial que condicionam o seu comportamento e que condicionam o próprio comportamento do trabalhador. E aí é que me parece que, mais uma vez, sendo o direito de trabalho uma ferramenta para proteger o trabalhador, começa a haver necessidade imperiosa de criar mecanismos que tornem efetiva essa proteção do trabalhador. E do que é que eu estou a falar? Estou a falar de que as técnicas de inteligência artificial hoje em dia já não servem só para automatizar processos, mas estão a ser utilizadas também para fazer gestão. E para fazer gestão de que tipo? Para fazer gestão, por exemplo, da avaliação de produtividade de trabalhadores. E como é que elas fazem essa avaliação? Fazem essa avaliação, por exemplo, vendo os movimentos do rato do computador que o trabalhador está a utilizar, observando os comportamentos do rato, ou analisando expressões faciais de que o trabalhador tem quando está numa reunião online. E aqui é que eu preciso, é que me parece que há necessidade, porque depois as ferramentas emitem opiniões de avaliação de desempenho do trabalhador, positivas e negativas. Sem o trabalhador saber quais são os mecanismos pelos quais está a ser avaliado. É a diretiva da inteligência artificial. Exatamente. Portanto, aqui é que me parece que há necessidade de fazer um grande investimento na alteração dos códigos de trabalho, no sentido de continuar a assegurar a proteção dos trabalhadores, que esteve subjacente à criação dos códigos de direito de trabalho. Sim, a lógica da própria ética da inteligência artificial, o controlar e o justificar porque é que são tomadas aquelas opiniões, não é? Hoje em dia fazemos uma reunião Teams ou outra e sabemos exatamente se teve atenção ou não. Antes de irmos para o minuto final, de qualquer maneira, quem nos está a ouvir e a ver, sobretudo se enfrentarmos a máquina do Estado e funcionários públicos, vai ver que ainda é muito difícil aplicar qualquer um destes conceitos e esta gestão... Mas nós estamos em competitividade com outros países. Pois, mas o problema é se estamos a fazer o que devíamos. Mas isso daqui a 10 anos é a minha forte convicção que a administração pública vai ser uma revolução. Tem que haver uma revolução na administração. É um bom tema. Esse é um dos temas que ainda até num evento com o próprio Ministro, uma das coisas que coloquei é o
Ministério chama-se da Reforma Administrativa, a Secretaria de Estado da Digitalização. Tudo isto são coisas de curto prazo, são conceitos de curto prazo. E, portanto, tem que haver o que é que vai ser daqui a 10 anos. Foi precisamente essa a conversa. Tem que se pensar o que é que vai já ser. estamos a fazer e a pensar para mudar o que é que vai ser a administração pública daqui a 10 anos. Pois, porque a administração pública é sempre um grande motor. Pública, central e local. E local, tudo. Ui, mas vamos então ao minuto para cumprirmos o nosso timing de entregar o serviço a tempo. Exatamente. Olha, aqui e aí ficou patente nesta pequena conversa, e obviamente numa pequena conversa é sempre curto, até porque não detalhamos e não temos esse tempo, mas acima de tudo o desafio é mesmo como é que eu consigo equilibrar um modelo de capacitação das pessoas, de produtividade das empresas, até de novas formas de liderança das empresas, e obviamente com um aspecto que coloque o mais equitativo e não igualitário, equitativo, trabalhadores, empresas, acionistas e clientes, já agora, não é? Porque no final do dia eu acho interessante que e agora como foco será que a legislação laboral pensa no cliente? É que tudo aquilo que eu leio, não. E deixa assim. Deixas bem. Eu no minuto final diria que a alteração da legislação laboral, que é imperiosa, é passar de um modelo de controle para um modelo de garantia dos direitos fundamentais digitais. Em particular, assegurar que o trabalhador conhece a algoritmia que está a fazer a sua avaliação de desempenho. E por outro lado, pegando um pouco na minha primeira intervenção, assegurar que, desde que haja uma dependência económica da atividade do trabalhador, ele é entendido tem que ser entendido como existindo uma subordinação jurídica de relação laboral semelhante àquela que existe nos dias de hoje. E portanto, diria que estas são as duas grandes temáticas relacionadas com a revisão do hipotético Código Laboral. Há um outro aspecto que eu referi inicialmente e que depois não chegámos a abordar, que se prende com o facto da produtividade das empresas estar a aumentar e o número de trabalhadores estar a baixar. E isto vai criar um problema em termos de financiamento da segurança social que precisa urgentemente ser equacionado, porque as contribuições para a segurança social têm que deixar de ser apenas indexadas ao vencimento de trabalhadores para passarem a ser indexadas à faturação, à produtividade da empresa. Temos que discutir produtividade. Ok. Rui Ribeiro, João Calado, terminamos aqui. Obrigado. E voltamos para mais um podcast dentro em breve com outro tema tão aliciante como estes. Muito obrigado. Muito obrigado.